estava saindo do ônibus. Aí ela saiu da catraca e quando ela foi descer, ela colocou só um pé. Aí quando ela foi colocar o outro, o ônibus já tinha saído. Em tempo dela ficar com a perna embaixo e a outra em cima, e ali ela morreu ali mesmo, entendeu? Então eu acho isso muito perigoso. Os motoristas deviam ter mais paciência e ser mais vulneráveis a essas questões. Boa tarde, gente. Eu tô aqui com Valesca e a gente vai fazer uma entrevista sobre paz no trânsito. E eu vim perguntar a parte positiva e negativa e se ela já vivenciou alguma coisa dentro do transporte público. Boa tarde. Eu já vivenciei muita coisa em transporte público. Positivamente, a gente a gente tem o prazer de conhecer muita gente diferente, fazer amizades, que até hoje eu tenho amizades, né, feitas em ônibus, e também a questão da gente até se divertir, né? Em certos pontos, em certos momentos a gente até se diverte. O ponto negativo é a questão, muitas vezes, do ônibus muito cheio, né? Aglomeração demais dentro do ônibus, muitas vezes o ônibus lotado, isso pode ocasionar até acidentes, como uma vez ia ocasionando, onde o eixo do ônibus torou e o ônibus teve que frear bruscamente, muita gente até se machucou, eu estava dentro, né? E a questão não é infraestrutura, mas da manutenção em si do ônibus, né? Dos carros, né? Do caso. Mas é isso, assim. A demora também é um ponto negativo, por mais que agora tenha um aplicativo que ajude, mas muitas vezes não dá certo esse aplicativo. É isso. Olá, boa tarde. Eu sou a Inoan do primeiro GA e estou fazendo aqui o projeto de Manuel da parte de mídia sobre educação no trânsito. Eu estou aqui com o Isaac, que é um estudante, né, universitário, e ele utiliza o transporte público. Eu tenho uma pergunta a fazer. Queria saber qual é a qualidade que você enxerga e eficiência utilizando o transporte público diariamente. Olá, boa tarde, Ainhoa. Então, essa é uma pergunta difícil de responder, né? Porque ultimamente o transporte público não vem se mostrando muito eficiente, já que a gente tem diversos problemas, como superlotação, normalmente os ônibus também não cumprem os horários, entendeu? Então é muito difícil encontrar qualidades no sistema de transporte público que a gente tem hoje, sabe? Mas a gente percebe algumas iniciativas por parte da prefeitura que visam melhorar a qualidade do transporte público, como por exemplo os famosos geladinhos, né? Que são ônibus com ar-condicionado e internet grátis, né? Para você usar enquanto você está no transporte público. Então eu acredito que o panorama atual não é muito legal, mas ele tende a melhorar com o tempo. Certo, obrigado. Olá, eu sou o aluno Matheus Jorge desse JP e hoje eu vou entrevistar um aluno da rede municipal, Miguel Jorge. E bom, Miguel, eu tenho algumas perguntas para te fazer sobre como é seu dia a dia, como é que enfrentar, como é que ir de transporte público todo dia para a escola. É uma trabalheira, muito calor, muita confusão, o trânsito não ajuda, muitas vezes chegar atrasado na escola, por gente que não respeita as leis de trânsito. E bom, Miguel, você tem alguma ideia de como é que a gente pode melhorar o transporte público? Você tem uma ideia de inovação, qualquer coisa do tipo? O aumento das janelas, mais lugares onde são só permitidos ônibus para adiantar no trânsito e menos circulação, que o ônibus seja mais objetivo. É isso, muito obrigado, Miguel. Tá gravando outro ou é o mesmo? Outro. Boa tarde, repórter Steve no ar e hoje estaremos aqui entrevistando o Luiz Vinícius. Luiz Vinícius, na sua opinião... Tu é burra? Boa tarde, repórter Steve no ar e hoje estamos aqui entrevistando o Luiz Vinícius. Luiz Vinícius, você anda ou já andou de transporte público, o ônibus? Já andei de ônibus. Em sua opinião, o que poderia ser melhorado para os passageiros no ônibus?
Acredito que deveria ter um limite de acesso de pessoas, né? Porque vamos supor que tem ônibus que acomodam 40 pessoas, enche as 40 pessoas sentadas e vai mais umas 30 em pé. Em sua opinião, qual outro meio de transporte público seria melhor que o ônibus? O metrô, pela capacidade dele de ter mais pessoas, né? Por ele andar mais em linha reta e não ter trânsito, né? E além disso o valor, né? Porque agrega uma classe mais baixa. Isso, da o valor sociedade. é bem mais acessível. Olá, sou aluna do primeiro GA e vim aqui entrevistar algumas pessoas no ponto de ônibus para saber sua experiência pegando transporte público a pedido do professor Manuel Messias. Bom, estou hoje aqui com a moradora Aparecida e vim perguntar um pouco da sua experiência pegando transporte público. É uma negação esse transporte público. Demora demais os ônibus a passar. Estou aqui há mais de hora esperando, o ponto de ônibus não passa. É muito lotado, os ônibus caem nos pedaços. Só passa ônibus, esses ônibus chiques que eles falaram, de geladinho, tudo nos bairros nobres, nos bairros, Epitácio, nesses bairros chiques. Nos bairros mais humildes só passa esses ônibus, caem nos pedaços. Então é uma negação esse transporte público. Bom, muito obrigada por contar um pouco da sua experiência pra gente. E foi isso. Boa noite, estou aqui para entrevistar um estudante da ICIT JP. Boa noite, Marcos. Boa noite, Alicia. Como é sua experiência em utilizar o transporte público? Boa noite, Alicia. Eu acho que o transporte público em si é algo que na maioria das vezes faz as pessoas que usam dele serem ruídas de palhaça, porque às vezes você